Viva aqui comigo de hoje em diante, até o dia que amanhecer. Bem-vindo à Miscelânea Vanguardiosa, aqui quem fala é Ricardo Sarriston, começando o nosso programa semanal com o melhor da música instrumental brasileira, continuando essa nossa série especial dedicada à trajetória do grande mestre Hermeto Pascoal. Antes de começar o programa, eu queria contar uma notícia para vocês. Essa semana eu tive o prazer e a honra de ser entrevistado pela Rádio MEC para o programa Arte e Revista do J. Carlos, para falar um pouco sobre a miscelânea e sobre podcast em geral. E foi um grande prazer, além de uma grande experiência, poder falar sobre podcasting no rádio, que na verdade é a origem de tudo isso que rola aqui na miscelânea. Então não podia deixar de contar essa novidade para vocês. Eu vou deixar um link na nossa página para quem quiser conferir a entrevista e saber o que rolou. Eu vou deixar um arquivo lá com os melhores momentos dessa entrevista na Rádio MEC. Então vamos começar o programa. Nesse episódio de hoje a gente vai conferir uma fase na carreira do Hermeto que começa em 1970, vai de 70 até 77. 70 é o ano que ele foi para os Estados Unidos, ele desembarcou em Nova York, ainda nesse ano, a convite do Ayrton Moreira. O Ayrton Moreira já estava lá desde 69, batalhando na carreira de músico, tentando se firmar como músico lá e já conseguindo fazer isso com bastante sucesso. Ele já estava tocando no grupo do Miles Davis, já tinha conseguido um contrato para gravar o disco solo dele, e foi aí que ele convidou o Hermeto para ir para os Estados Unidos para participar das gravações desse disco do Ayrton. Mas a primeira gravação do Hermeto chegando por lá foi uma participação no disco do Tom Jobim, chamado Tide, é um disco instrumental, e o Hermeto gravou um improviso de flauta numa faixa chamada Tema Jazz, composição do Tom. E eu achei que era importante a gente ver já como que o Hermeto chegou nos Estados Unidos, com a energia dele tocando flauta, assim. A música, a partir de um certo momento, é o improviso do Hermeto, com aquele som de flauta característico dele, o jeito único de tocar flauta. E essa foi a primeira aparição gravada do Hermeto nos Estados Unidos. Em seguida, ele foi gravar o disco com Ayrton, e na verdade o que era para ser um disco acabou sendo 2 discos. Eles gravaram um repertório muito grande, que acabou sendo lançado em 2 LPs diferentes, um em 70 e um em 71. O de 70 é o Natural Feelings, e o de 71 é o Seeds on the Ground. Quem tocou nesse disco, além do Hermeto e o próprio Ayrton, é a Flora Purim, esposa do Ayrton, nos vocais, o Ron Carter no baixo, e o Sivuca, tocando violão, viola e órgão em algumas músicas. Então só pelo time vocês já podem ter uma ideia do que rola nesses 2 discos do Ayrton. A gente vai ouvir 3 faixas dessa coleção de músicas que acabou sendo lançada em 2 LPs, mas que a gente vai ouvir aqui juntas, logo depois do Tema Jazz do Tom Jobim, que é a primeira música que a gente vai ouvir aqui no programa hoje. Então as faixas desses 2 discos do Ayrton que a gente vai ouvir são Shibaba, que é uma composição do Ayrton. Queria que vocês prestassem atenção no Hermeto tocando órgão, Hammond, tanto na hora do acompanhamento como na hora do solo dele, em que ele demonstra aquela pressão rítmica e um jeito de improvisar flutuando, assim, solto no ritmo também, que é único do Hermeto, tocando no Hammond B3 com uma sonoridade, assim, muito bonita. Em seguida a gente ouve Nas Quebradas, que é um frevo do Hermeto, com uma melodia muito diferente, dá a impressão que o tema tá meio ao contrário, você fica meio perdido de tão quebrados que são os acentos da música, e a gente tem ele tocando flauta, uma interpretação magistral desse tema, Nas Quebradas. E a última desse disco é Papo Furado, que é outra composição do Hermeto, um baião muito bonito, com a Ayrton e a Flora nos vocais, fazendo umas dobras de voz muito bonitas. Então é isso que a gente vai ouvir dessa fase do Hermeto com a Ayrton lá nos Estados Unidos. Vamos lá então conferir de Tom Jobim, Tema Jazz, e do período com Ayrton Moreira, Shibaba, Nas Quebradas e Papo Furado.
Alaialalaia, lacundeira, paia, lacunda, lacundeira, lacundo, mataeira. Alaialapaia, lacundeira, paia, lacundoroeira, ascundo, mataeira. Chacundo, mataeira, cundonde, chacundo, mataeira, cundunda, macara, mataeira, cundo, motora, para, mataeira, chacundo, mataeira. Cundo mataeira, cundo dededeira, ascundo mataeira. Aialarapaeira, cundo mataeira, cundo dededeira, eiquindo mataeira. Asquindo na cundere pereteira, cundo bodoeira, quinimba. Asquini mataeira, cundo bodoeira, quinibeteteira, ascundo mataeira. próximas gravações que a gente vai ouvir ainda são do período inicial do Hermeto nos Estados Unidos, são todas elas ainda de 1970. Ainda nesse mesmo ano, ele foi convidado pelo Edu Lobo para ir para Los Angeles. O Edu Lobo já estava lá há algum tempo, tinha sido convidado pelo Sérgio Mendes para gravar um disco, e ao saber que o Hermeto estava lá nos Estados Unidos, ele chamou o Hermeto para participar, e o Hermeto foi para Los Angeles. E não só participou, como contribuiu com uma composição dele, que saiu com o nome de Sharp Tongue, e essa música que a gente vai ouvir, dessa primeira gravação dele com o Edu Lobo nos Estados Unidos. Um tempo depois, ainda no mesmo ano, o Edu Lobo conseguiu um contrato para gravar o disco dele nos Estados Unidos, chamado Cantiga de Longe, e aí o Hermeto participou também em todas as faixas, e a gente vai ouvir desse disco Zanzibar, que é uma composição do Edu Lobo. A gente tem o Hermeto aí no piano elétrico, fazendo um improviso muito bonito, e daqueles que você ouve, você não tem dúvida de que é o Hermeto que tá tocando. A personalidade musical dele é muito forte, não tem como confundir, né? E no final desse ano, quando ele voltou para Nova York, ele participou de um disco do Miles Davis. Ele já tinha conhecido o Miles Davis através do Ayrton, e ele acabou participando de um disco do Miles chamado Live Evil, e contribuiu com duas músicas também, que são Nem Um Talvez e Igrejinha. A gente vai ouvir Nem Um Talvez, que é uma balada muito bonita, considerada por muitos assim, como histórica dentro da obra do Hermeto. Então vamos curtir essa continuação, essas participações do Hermeto nos discos do Edu Lobo e do Miles Davis. A gente vai de Sharp Tongue, Zanzibar e Nem Um Talvez. Daqui a pouco a gente volta.
Continuando esse período americano da carreira do Hermeto, depois de participar do disco do Miles Davis, ele foi convidado pelo Miles para participar permanentemente do grupo, mas ele recusou porque ele estava lá nos Estados Unidos e o objetivo dele era conseguir gravar o disco solo dele, depois de fazer participações em vários discos de outros artistas, sempre de uma forma marcante, tornando os discos dessas outras pessoas discos dele também, por conta da influência que ele tinha nos arranjos e nas composições e na voz musical dele tocando os instrumentos também, né? Isso aconteceu em 1972, ele conseguiu um contrato para gravar o disco dele. É um disco que foi lançado com o nome de Hermeto e foi relançado depois com o nome de Brazilian Adventure. E é um disco só de composições do Hermeto e arranjos dele para uma grande orquestra, com naipe de sopros, naipe de cordas, e com a participação de grandes músicos americanos, como o próprio Ron Carter e muitos outros. Desse disco a gente vai ouvir 3 faixas, que são Alicate, Hermeto e Coalhada, que é uma que a gente já ouviu no programa anterior, sendo tocada pelo Sambrasa Trio. Aqui a gente já tem um arranjo bem diferente para essa grande orquestra. E nesse disco a gente já pode ouvir um Hermeto totalmente maduro como arranjador e compositor. A desenvoltura dele explorando toda essa grande orquestra nos arranjos é impressionante. Cada uma dessas 3 músicas, assim como cada uma das músicas do disco, tem uma sonoridade muito característica, muito forte. Assim como os improvisos dele em cada faixa também são muito diferentes. Na faixa Coalhada, por exemplo, que é uma música com uma cara jazzística, ele improvisa como um jazzista, assim. Impressionante a versatilidade do Hermeto como improvisador nessas faixas que a gente vai ouvir. Então vamos curtir Alicate, Hermeto e Coalhada.
Bom, depois de gravar esse disco solo dele, chamado Hermeto, apesar dos inúmeros convites, o Campeão voltou pro Brasil porque ele queria vir pra cá pra montar o grupo dele, poder trabalhar com mais tempo, com mais calma, com um time de músicos fixo, que essa era a intenção dele, essa era a vontade dele, desde os tempos do Quarteto Novo, quando ele teve essa experiência de poder trabalhar com um pessoal constante, assim, e lapidar os arranjos com calma, né? Então por isso ele voltou pro Brasil, que ele queria fazer isso com músicos brasileiros, e nesse meio tempo, enquanto ele tava tentando encontrar pessoas e juntar pessoas pra formar o grupo com ele gravou um disco aqui no Brasil, chamado A Música Livre de Hermeto Pascoal, em 1973. É um disco com uma grande orquestra também, o Hermeto toca vários instrumentos, mais uma vez nesse disco. A gente vai ouvir 2 faixas, que são Bebê, composição clássica do Hermeto, que ele já tinha gravado lá nos Estados Unidos com a Airto, mas aqui a gente tem um arranjo do Bebê pra orquestra, e um arranjo maravilhoso do Hermeto pro Carinhoso do Pixinguinha, conseguindo dar uma cara nova e uma sonoridade inusitada, inesperada para esse grande clássico da música brasileira, que muitas vezes é tocado sempre do mesmo jeito. O Hermeto fez um arranjo especial pro Carinhoso, e são essas que a gente vai curtir então do disco A Música Livre de Hermeto Pascoal, de 1973, Bebê e Carinhoso.
Ainda em São Paulo, o Hermeto continuou nessa caminhada dele para tentar montar o grupo dele, um time fixo de músicos. Os músicos mais importantes de São Paulo passaram pelo grupo dele, muitos ficaram por pouco tempo. O grupo do Hermeto era considerado uma grande escola de música, assim, todo mundo que passava por lá e que saía depois falava da transformação que tinha sofrido por conta do contato com o Hermeto, por conta do contato com a música dele, com a própria mentalidade dele, com relação ao compromisso do músico com relação ao seu próprio trabalho. Todas essas coisas influenciaram muito os músicos de São Paulo na época. E o Hermeto continuou indo para os Estados Unidos esporadicamente, participou de um disco da Flora Purim em 1976, sempre voltando para o Brasil. Em 1977 ele recebeu um convite para gravar um disco solo dele, o segundo disco solo dele lá nos Estados Unidos, que foi o Missa dos Escravos, lançado lá como Slaves Mass, mas ainda com aquela característica dos discos americanos de ter o líder do grupo e diversos músicos se alternando nas faixas. Mais uma vez o Ron Carter participou, o Ayrton também, a Flora Purim, e a gente vai ouvir desse disco 3 músicas, que são Chorinho Pra Ele, mais um clássico do Hermeto, uma música muito conhecida, muito bonita. Essa é a primeira gravação dela. Em seguida a gente vai ouvir Aquela Valsa, que conta com uma interpretação bonita aí no trombone do Raul de Souza. Para fechar o programa a gente vai ouvir uma música que só saiu quando esse disco foi relançado em CD, que é um baião chamado Campo Grande, composição do Hermeto também. Achei que seria legal botar essa música difícil de encontrar aqui no programa, para fechar esse segundo episódio dedicado à carreira do Hermeto. Então vamos lá, vamos curtir do disco Slaves Mass 77, Chorinho Pra Ele, Aquela Valsa e Campo Grande. Daqui a pouco a gente volta.
Ai, nossa. Vamos chegando ao final desse nosso segundo episódio dedicado à carreira do grande mestre Hermeto Pascoal. Espero que tenham curtido. Queria terminar o programa só lembrando que todos esses discos que a gente está mostrando aqui nessa série de programas são essenciais para quem curte música instrumental brasileira e para quem curte a música brasileira de qualidade. Então, eu sei que isso já é mais do que óbvio, mas eu recomendo que vocês corram atrás de escutar e de conhecer esses discos na íntegra, porque todos os discos do Hermeto realmente são obras fundamentais para quem quer conhecer e entender mais sobre a
música instrumental brasileira e sobre a música brasileira em geral. Queria agradecer mais uma vez pela escuta de vocês. Semana que vem a gente tem mais um episódio dedicado à carreira do Hermeto. Até lá, então, um grande abraço. Tchau!